secando a nascente. Gostaríamos de falar um pouco sobre um personagem que, de repente, se tornou importante na história antropológica também, não só ecológica brasileira, mas antropológica na historiografia brasileira, que é Auguste Saint-Hilaire. Auguste Saint-Hilaire é um naturalista francês que teve a oportunidade, com a permissão real, àquela época, né, o século XVII, de poder pesquisar as características naturais do Brasil e aproveitou, através de missões oficiais, vamos dizer assim, poder percorrer grandes partes do nosso país, catalogando plantas, o tipo de solo, as características geográficas. Mas, ao longo do tempo, o trabalho de Saint-Hilaire, que foi todo registrado, além de ter uma importância científica mundial muito grande, ela se tornou também importante no ponto de vista antropológico, porque o relato dele não era só um relato com base naturalística, né? Ou seja, das espécies, dos ecossistemas, apesar dessa palavra nem existir na época, mas ele também narrava o comportamento das pessoas, os diálogos, os lugares por onde ele passou, a forma de vida, ou seja, se tornou um cronista de certas regiões com aspectos bastante humanos e bastante argutos, diríamos assim, de observação, e que se tornaram uma fonte importante de pesquisa. E Saint-Hilaire esteve nessa nossa região, aqui da Mantiqueira, esteve na região aqui do Circuito das Águas. Como todo mundo sabe, o Circuito das Águas, as cidades de Cambuquira, Lambari, São Lourenço, Caxambu, pertencia ao grande chamado Termo da Campanha, né? A Campanha da Princesa, que hoje é a cidade de Campanha. Depois foi se desmembrando. Então, as Águas Virtuosas, elas estavam nessa circunscrição que era chamada Campanha da Princesa. Para vocês terem uma ideia, Campanha não foi uma cidade fundada, né, por portugueses. Antes já havia ali um núcleo indígena, um núcleo de escravos fugidos que se concentraram ali e já tinha um certo núcleo habitacional. Então, Saint-Hilaire esteve na nossa região, ele esteve em Aiuoca, no Pico do Papagaio, né? Ele esteve em Baipendi também, esteve com pessoas na vila de Baipendi, conversou com pessoas, relatou esses encontros, esteve também na Serra do Ibitipoca, que hoje é um parque florestal estadual, né, no município de Lima Duarte, e esses relatos hoje são pontos de pesquisas importantes, né, em função da narrativa. Eu relato aqui, por exemplo, ele foi recebido por uma pessoa da elite de Baipendi à época, nós estamos falando do século XVII, 1822, né? Então ele foi muito bem recebido por uma senhora da elite de Baipendi, para um café, ela o recebeu com café com leite, com broa, com pães, e falava francês muito bem, e ele sentiu nela uma pessoa muito fina, muito culta, que o tratava com extrema fineza, e conversaram muito, foi muito bem recebido. Mas ele relata que algo o chamou muita atenção, ou seja, a partir do momento em que ela adentrava o local da casa, em que era o local de serviço, e o seu relacionamento com os escravos, os vários escravos que ali estavam, que compunham a casa, né, a parte de baixo da casa, ele se assustou com a forma como ela lidava com esses escravos, que era totalmente diferente daquela finesse com a qual ela o estava tratando. Ou seja, eles eram tratados como animais, aos gritos, não é? Com grande agressividade, e o que chamou a atenção dele é o curto espaço de só passar para o lado de dentro
e ela já tinha aquele comportamento como um comportamento natural. Então, eu faço essas observações, isso ocorreu em Baipendi, né, da sua visita por essa região. Eu faço essas observações porque esses relatos são importantes do ponto de vista antropológico, de análise, que se assomam, vamos dizer assim, à riqueza das espécies que ele colheu, do portfólio, vamos dizer, no sentido naturalístico, que até então ninguém havia recolhido por aqui, né? Em Bitipoca, por exemplo, há relatos, um relato, por exemplo, que me chama muito a atenção. Bitipoca, à época, era um lugar muito ermo, poucas pessoas iam para aquela serra, que era chamada Serra Grande, e ele chegou numa casinha distante, numa casa distante, foi muito bem recebido ali pelos moradores, e via que uma senhora começava o dia muito cedo, e ele custou chegar naquele lugar. Ele lhe fez a pergunta: mas a senhora consegue ser feliz aqui, tão isolado, tão longe das coisas? Falou: olha, eu não poderia ser mais feliz. Não há um dia em que eu não tenho coisas que fazer, em que eu não me sinta uma felicidade plena, né, dentro da linguagem própria, né, nesse local, interação com tudo isso, acordo cedo. Eu não poderia ser mais feliz do que eu sou. Dessa forma também, nada me falta, nada me falta. Então, esses relatos são muito importantes para a gente entender não só a natureza que Saint-Hilaire viu. Saint-Hilaire viu uma outra Mata Atlântica, Saint-Hilaire viu um outro Brasil, Saint-Hilaire viu uma outra uma mantiqueira que lhe impressionou profundamente, né? Um outro relato, que ele andava sempre com as mulas, né, o seu herbário, ele carregava o seu herbário com as mulas, né, com, às vezes, ajudantes, subia, fazia longas caminhadas. E em Bitipoca, por exemplo, ele tão impressionado com aqueles campos, com aqueles planaltos e com o milagre que ele estava se defrontando, ele ficava até mais tarde. Ele até mais tarde e sentia a impaciência dos ajudantes, dos carregadores, em querer voltar para casa. Afinal, eles estavam longe, né? E ele, entusiasmado com aquilo, sempre relatava, né? E há um registro importante sobre Bitipoca, de Saint-Hilaire, que Bitipoca está aqui na nossa Mantiqueira, no sentido de que ele dizia: é com o peito apertado que terei que deixar esses campos, sabendo que aqui nunca mais voltarei. Esses relatos tocam profundamente porque a Ibitipoca, o Circuito das Águas, a Irioca, o Baipendi, a mantiqueira que ele viu, é uma mantiqueira completamente diferente do que nós vemos hoje, né? Então, há uma obra clássica que chama Saudades do Matão, que fala justamente sobre essa integração, sobre esse processo histórico, né, do homem entrando na natureza e dominando, entre aspas, a natureza, e, ao mesmo tempo, não tendo aquela sapiência de se integrar como o mesmo ser dessa natureza. É aquilo que alguns pensadores chamam de razão instrumental, ou seja, é um trem, o trem está seguindo, mas ele está descarrilhado, né? E outro trem, que seria a razão real, está correndo e chamando: olha, a razão é essa, mas aquela máquina está funcionando, mas está correndo sem um rumo concreto, sem um rumo certo, mas não deixa de estar correndo, né? É isso, assim, numa rápida simplificação, que nós poderíamos chamar de a razão instrumental. Não é a razão real que nós estamos vivendo. Aí eu falo a razão econômica, o projeto de construção da nossa civilização, a urbanização, né? O que nós estamos, o modo de nós lidarmos com a natureza, né? Tudo isso entra nessa esfera de análise. Então, Saint-Hilaire,
ele se torna, ao longo desse tempo, um personagem importante em função das suas pesquisas, do seu trabalho, que foi imenso no Brasil, da obra que ele deixou e, acima de tudo, da sua personalidade. Uma personalidade sensível, né, a essa realidade humana que é relatada em seus escritos, né? E para nós aqui na Mantiqueira, para nós mais especificamente no Circuito das Águas, isso também é importante porque, por incrível que pareça, o que nós hoje começamos a criar uma consciência é de que talvez nós devêssemos ter mais o mundo como Saint-Hilaire viu. É claro que isso é impossível. Houve um processo de evolução, um processo talvez civilizatório, mas Saint-Hilaire viu uma outra natureza, uma natureza mais consentânea, uma natureza que produzia água, uma natureza que tinha uma regulação climática mais apropriada com o seu mundo, e o homem, de certa forma, se sentia mais feliz, né? Eu gostaria, dado que nós estamos falando sobre essa temática, eu vou só mostrar aqui uma obra, não sei se está visível. Essa obra chama A Invenção da Natureza, de Andrea Wolff. Ela é a biografia de Alexander von Humboldt, que é um famoso naturalista também. Alexander von Humboldt esteve aqui também na América Latina, na Venezuela, na Colômbia, no Peru, né? E escalou, por exemplo, vários montes, também aquela época, né? Século XVII, e ele é um personagem mundial, né? Já era muito famoso à época. E é interessante que nos estudos, já à época de Humboldt, aqui na região da Amazônia, ele já chamava a atenção para a questão das queimadas, da derrubada de florestas feitas de forma aleatória, e que como isso interferia na regulação climática, ou seja, na produção de água dos rios, como que isso interferia nas nascentes. Isso naquela época, Humboldt já chamava a atenção que, na verdade, sem um conhecimento, o ser humano, às vezes, colocava fogo em grandes extensões de terra na floresta, e a floresta reagia de uma forma muito negativa na produção de alimentos, na regulação do clima. Vejam bem, isso àquela época, esse assunto da mutação climática, dado as tragédias e os colapsos que estão sendo visíveis e já anunciados e ocorrendo e que estão à nossa porta, já naquela época se conhecia, os grandes estudiosos já colocavam isso através da ciência. E também Saint-Hilaire narrava dessa realidade ecossistêmica, né, dessa integração dos seres, da biodiversidade, apesar desse termo também, a diversidade da vida, nem ser muito popular à sua época, assim como também não era conhecido o termo meio ambiente. Então, Saint-Hilaire volta a ser importante, é objeto de estudo para nós, e interessante observar que quando os desbravadores aqui chegaram, os colonizadores, primeiro aportaram na Mata Atlântica, primeiro aportaram no Sudeste, né? Nessa área de grandes florestas, em contato com os indígenas, os primeiros habitantes, que tinham uma integração natural, eram o mesmo ser, né? E foram desbravando, e foram subindo depois as nossas Minas Gerais, subindo os campos, e se depararam com um desertão, aquilo que eles chamavam de desertão. Nossa, aqui já a natureza é completamente diferente, não é aquela vegetação, aquelas matas que nós encontramos mais abaixo. E já no norte de Minas, para cima, Bahia,
eles encontraram o chamado desertão. E no popular, desertão, 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 é o que nós conhecemos hoje com a palavra sertão. Desertão, sertão. Né? Então, isso se popularizou, o sertão veio do desertão, 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 que eles viram, né? Então é o nosso sertão. Essa observação e esse espantamento, vamos dizer assim, com essa diferença da natureza, foi observado por aqueles que aqui chegaram. E é interessante observar que num ato simbólico, isso é conhecido de todos, qual foi o primeiro ato quando os portugueses formalmente aqui chegaram com as caravelas e ali se encontraram com os indígenas, seres ingênuos que foram abraçá-los? Existe até a história de alguns indígenas que dormiram nas caravelas, né, impressionados com aquilo tudo, de tanta amizade, de tanta coisa nova, né, aquele acontecimento, pernoitaram por lá mesmo. Mas qual foi o primeiro ato? Qual foi o primeiro comando? Qual foi a primeira ordem? Cortem algumas árvores. Cortem algumas árvores para que nós possamos construir a Santa Cruz. Então, o primeiro ato do desbravamento foi cortar árvores para construir uma cruz. E ali começou todo um processo histórico de colonização, de derrubada, de civilização, entre aspas, de colonização, né, com uma história que nós conhecemos bem hoje. E nós ainda estamos nesse processo. O que nós queremos resgatar, o que nós queremos preservar e o que nós queremos avançar? Que homem nós queremos ser? Né? Nós somos frutos da cultura ou somos frutos da natureza? Nós somos frutos da nossa biologia ou nós somos frutos do nosso meio, da influência do nosso meio social, das palavras? É cultura ou natureza? Ou nós somos frutos dessa integração entre cultura e natureza, uma influenciando na outra? O homem ainda está perdido, caminha perdido, à procura de si mesmo e, acima de tudo, à procura da sua casa, do seu ethos, da sua ética. A ética vem de casa, vem de gruta, vem de proteção. Né? Qual que é a casa realmente própria para o homem? Será que o homem não está destruindo a sua própria casa, o seu próprio abrigo, o seu próprio aconchego? Eu falei aqui de Bitipoca e eu sou natural daquela região. E eu me lembro que antes da instalação do parque, era uma outra época, claro que uma época que eu chamo de impossível, eu, assim, menino de 6, 7 anos, a minha família gostava muito de acampar, meu pai gostava de fazer motorhome e viajava muito com os amigos conosco. E nós íamos muito para Ibitipoca. Mas naquela época não existia parque, era tudo muito rústico, e nós dormíamos nas próprias grutas, as famílias, né? Aí acendia uma fogueira, lá existia uma famosa Gruta do Pouso, então acendia uma fogueira, cada um fazia a sua cama de capim, e ali a gente tocava violão, em volta da fogueira, conversava, interagia, e era uma interação assim bastante salutar. Depois veio o parque, em 74, tudo isso ficou proibido, né? Como deve ser. Até mudaram o nome da gruta para a Gruta do Peão. Hoje ela não se chama mais Gruta do Pouso, porque realmente é proibido dormir lá. Mas eu trago dessas lembranças aquela interação que, na verdade, ela já era natural, ou seja, o número de pessoas, a questão de cada um fazer a sua cama, não havia produção de lixo, tanta coisa para consumir, né? Hoje, na verdade, o que se discute na Ibitipoca, que Saint-Hilaire tanto decantou, na Ibitipoca que Saint-Hilaire viu, se discute o número de pessoas que podem ou não entrar no parque. Ou seja, uma média de 1.500 pessoas por dia. Ibitipoca é um parque hoje que é a terceira unidade de conservação mais visitada do país.
fica abaixo só de Foz do Iguaçu e do Parque do Itatiaia. Ou seja, como nós vamos gerir isso? Como nós vamos gerir essa necessidade premente do ser humano de conhecer, tirar selfies, estar em todo lugar, ser feliz, né? Estar virtualmente, dizer que conhece? Que natureza é essa que o ser humano quer conhecer? O que se vai ver em Ibitipoca? Será que é a mesma Ibitipoca que Saint-Hilaire viu? Será que nós conhecemos a Ibitipoca, a Mantiqueira, a Mata Atlântica, os rios que Saint-Hilaire viu, que Saint-Hilaire retratou? E o que nós estamos olhando cientificamente para nós conhecermos a nós próprios e a nossa natureza? Essa é a pergunta que se faz. Essa é a grande questão. Para onde nós vamos? Qual é a ética, eu diria, uma ética socioambiental que nós estamos construindo? Não é? Eu costumo dizer que a ciência realmente ela é muito importante. A ciência é que nos vai dar os caminhos, vai nos dar a segurança, mas além também da ciência, existe aquilo que chama a consciência, que é a ciência com princípios, que é a ciência com espiritualidade, que é a ciência com um trabalho que muitas vezes somente a metodologia não nos dá. Então, nesse ponto, nós celebramos a mensagem de Saint-Hilaire, a obra de Saint-Hilaire, e convidamos a todos a ter um interesse maior pela pesquisa do que esse naturalista nos deixou e relatou também nas suas viagens pelo Brasil. Os relatos de Saint-Hilaire, eles estão publicados, né? Todos, a maioria, todos estão publicados praticamente, né? Os relatos, ele andou muito pelo Brasil, então eu me lembro que uma editora de Belo Horizonte, Itatiaia, na verdade a gente encontra ainda reedições das edições, né? Das histórias das viagens de Saint-Hilaire, são várias publicações, são vários livros, né? Na verdade, em meio físico. E nós podemos encontrar também muito na própria área acadêmica, né? A área acadêmica tem começado a citar muito Saint-Hilaire em função desses relatos dele, né? Ou seja, está havendo realmente um retorno a Saint-Hilaire nesse sentido, né? Os naturalistas que viajaram pelo Brasil, esse retorno, né? Ou seja, como fonte de pesquisa, como fonte historiográfica. Então, a obra dele é muito acessível, né? Ou seja, há também livros que se podem adquirir, mas o que ocorre? Ocorre que o relato mais antropológico de interação com as pessoas de Saint-Hilaire, é claro que é muito baseado no que ele ouvia das pessoas. Então, muitas vezes podem haver informações não precisas em relação à língua, em relação à interpretação de lugares, às circunstâncias geográficas. Isso se identifica muitas vezes na obra dele, né? Por quê? No século XVII, ele não tinha meios de pesquisa e perspectivas, né, de precisão, vamos dizer assim, que nós temos hoje, né? Então, na verdade, o relato, tudo deve ser lido sobre essa ótica, né? Ou seja, de um testemunho, de uma realidade não só humana, mas também natural, né? Por isso mesmo que a obra dele é importante, né? Agora, a respeito das águas, a sua relação com as águas, é claro que tudo, como naturalista, ele tinha já a compreensão, né? Eu citei aqui o Alexander von Humboldt, ele tinha a compreensão dessa natureza ecossistêmica, dessa relação dos seres vivos, né? Dos animais com as plantas, das plantas com o homem, da regulação climática, das chuvas, das nascentes, ou seja, é um cientista que foi formado nessa concepção e já nesse entendimento. E aqui veio
testemunhar todo esse milagre, até então desconhecido para o mundo, que se processava de uma natureza ainda intocada no Brasil, né? Então, realmente, ele cita tudo isso, ele cita os percursos. Em Airoca, por exemplo, ao subir o Pico do Papagaio, ele cita o nome que ele ouvia dos rios, das nascentes, dos lugares, ou seja, os nomes e as circunstâncias geográficas que lhe eram informadas pelos próprios habitantes, e dessa forma era registrado. Eu digo isso porque nós precisamos resgatar também esses ícones no Brasil, né? Nós precisamos trazer para o debate de jovens e adultos todas essas circunstâncias da nossa região, né? Da questão das nossas águas, do processo de colonização, de como que se formam essas águas, né? De como que se formam a questão climática da nossa região, né? Ou seja, dessa interação, porque o fato que eu citei, por exemplo, quando eu, menino, frequentava e ia em Bitipoca, de uma forma muito rústica, e ali havia toda uma interação já natural, né, porque o parque não era nem fechado, aquilo está muito no meu inconsciente também, aquela interação, aquele mundo mágico. Tanto é que, à época, ela era chamada de a Serra Grande, né? Meu pai contava as histórias como se fosse na Serra Grande, né? Então, aquela forma imagética está muito presente ainda. E o questionamento que se faz hoje é o que nós somos, qual a natureza que nós vemos hoje, o que Saint-Hilaire viu e o que nós vemos hoje, o que nós queremos ver, o que nós queremos preservar em termos de natureza, em termos de cultura, né? Ou seja, há aquela pesquisa de Ulrich Beck, né? Ele fala da sociedade de risco. Nós vivemos numa sociedade de permanente risco, ou seja, em que o meio natural ele é cada vez mais destruído, né? E também aquilo que o Debord fala da sociedade de espetáculo. Nós vivemos na sociedade das mercadorias, tudo é mercadoria, tudo é imagético, tudo é imagem, a construção da própria personalidade, ela é construída nas redes sociais, né? A sua realidade que você queria fosse real, mas todos nós sabemos que não é real, né? Então é mercadoria. Você tem que comprar você tem que produzir, para produzir outro, né? Então é a sociedade da imagem, do espetáculo. Guy Debord chama de espetáculo é justamente essa concentração da mercadoria, do produzir e consumir. E a natureza é que fornece, né, o extrato para esse consumo, essa destruição, esse ser se alimentando, destruindo, consumindo. E o que nós queremos dessa natureza, desse mundo, do desenho dessa realidade, né? Hoje nós vivemos mais em cidades do que na própria natureza, né? O que nós queremos? O que se propõe é um retorno a esses pensadores, aqueles que nos ajudam a pensar melhor a nossa realidade, como o cientista naturalista Saint-Hilaire, né? Que aqui esteve por tanto tempo e relatou com tanta sensibilidade uma realidade que talvez nós estejamos perdendo hoje em dia, uma realidade natural e cultural, talvez. O Ministério Público de Minas Gerais criou, no ano de 2017, um órgão técnico ligado ao setor de meio ambiente da própria instituição, que se chama NUTA, Núcleo Integrador para a Tutela da Água. O NUTA, que é o órgão do Ministério Público, ele tem a função de acompanhar, de integrar, né, de efetuar parcerias na tutela, na proteção da água, ou seja, mas nas formas de produção da água, de onde vem a água que consumimos nas nossas casas, nas nossas indústrias, para a produção de alimentos.
ela é feita em alguma estação de tratamento, em algum prédio de alvenaria, ela é produzida em alguma fábrica? Não, ela vem da natureza, dentro de um complexo sistema de integração de vida animal, de vida vegetal, do solo, do ciclo hidrológico. E tudo isso nós temos que ter uma preocupação de regra, de lei, de direito, de regular. E o Ministério Público, de forma vanguardista em Minas Gerais, criou esse órgão técnico para justamente acompanhar essa gestão, dando apoio direto aos promotores de justiça de todo o Estado a respeito da proteção das dada a importância que a instituição tem e vê nessa tutela a respeito de direitos que são garantidos lá desde a nossa Constituição Federal. Então, o órgão, é claro, é um órgão que tem um trabalho a longo prazo de apoio aos promotores de justiça com franca integração com a sociedade, daí o nome Núcleo Integrador para a Tutela da Água, ou seja, com as autoridades, com as entidades públicas, com as empresas, com a sociedade civil, com as organizações sociais, ou seja, elaborarmos programas que possam dar uma resposta efetiva à sociedade nesse sentido. Eu, com muita honra, estou coordenador do NUTA desde 2017 e estamos implementando vários projetos, né, com a perspectiva de capilarizar no Estado todo, ou seja, replicar essas metodologias de trabalho nas promotorias de justiça que são muito carentes de uma assessoria mais direta, mais específica e mais técnica na área de recursos hídricos, e nós temos esse desafio dessa integração com as comunidades nesse sentido.